Estamos aqui mais uma noite de segunda-feira para o nosso Terapia Express. Vocês ficaram de folga semana passada, me deram folga, né? Precisei de um tempinho aí para mim. Então, segunda-feira passada nós não tivemos Terapia Express, mas voltamos essa semana de forma assim especial. Lá vamos falar de um tema muito importante, vamos inaugurar aí um tempo que a gente vai trabalhar forte, uma temática muito importante aqui no nosso perfil. Um tema fundamental, diria para vocês. Então, nesse momento, eu só peço uma gentileza de você convidar aquela pessoa, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre ansiedade, mas pode servir para depressão, pode servir para burnout, pode servir para tantos e tantos quadros psicológicos que nós precisamos de cuidado. Então, eu convido vocês aí a chamar aquela pessoa que pode estar precisando hoje ouvir. Então, hoje o tema é: olá Carla, tudo bom? Boa noite. E eu convido vocês a chamar aquelas pessoas que possam estar precisando, porque hoje a gente vai falar sobre esse tema. Tá tudo bem? Não tá bem? Hoje a gente vê muita gente falando, tá tudo bem, não tá bem. E aí a gente vai fazer essa pergunta hoje. A gente vai tentar responder essa pergunta juntos e falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, sobre essa questão da ansiedade, da depressão. Então, primeiramente, assim, a gente se coloca diante dessa pergunta de uma forma muito serena, A gente está falando de um quadro de uma pessoa que não está legal. E muitas vezes o que a gente tem é uma dificuldade da pessoa aceitar que não está bem. Muitas vezes há um certo preconceito com os problemas que advêm da questão psicológica. Então, se eu falar que eu tô com uma gastrite, todo mundo aceita de boa. Se eu falar que eu tô com dor de cabeça, todo mundo aceita de boa. Se eu falar que eu tô com uma gripe, que eu tô resfriado, todo mundo aceita de boa. Se eu falar que eu tenho uma doença autoimune, alguma coisa às vezes até mais grave, as pessoas ficam de boa. Mas se eu falar que eu tô com uma crise de ansiedade, que eu tenho ansiedade, que eu tenho depressão, que eu tenho um problema assim, o olhar já é diferente. As pessoas ainda não entendem a profundidade de um problema como esse. Então nós estamos no Brasil, o país mais ansioso e depressivo do mundo, e nós estamos aí diante de uma verdadeira epidemia, e as pessoas têm muita dificuldade de entender e de aceitar esse quadro. Então eu acho que para responder essa pergunta, se está tudo bem não estar bem, a gente tem tem que ter um duplo olhar. Eu até lancei essa enquete nos meus stories, e eu coloquei essa pergunta da seguinte forma, tá tudo bem, não está bem? E as pessoas começaram a responder, deu um placar muito empatado, chegou uma hora lá que tinha 10 a 10, por exemplo, que foi uma hora que eu repostei a pergunta, a resposta, e coloquei para as pessoas, e quem será que está certo? Quem falou que está tudo bem não estar bem? Ou quem falou que não está tudo bem não estar bem? E eu falei que os dois lados estavam certos, porque os dois lados estavam olhando a questão de pontos de vista diferentes, mas os dois lados apresentavam uma resposta correta. Por quê? Porque de primeiro ponto, do ponto de vista de aceitação, ela é fundamental. Eu até dei o meu exemplo, eu falei, semana passada eu passei por uma estafa mental. O que aconteceu? Esse 2023, 2022 foi um ano de muita mudança na minha vida, então começa o ano ali, eu tenho um emprego CLT, um emprego público, então num grau de pressão controlado, e no ano anterior o grau de pressão um pouquinho, porque eu prestei um outro concurso que ganharia um pouquinho mais, mas nada além do normal, era fazer uma prova, fazer prova para mim é mais tranquilo. Então eu fiz o concurso, estudei para o concurso, fiz a prova, e foi virar o ano, Tava nessa preparação, nesse caminho para começar a atender, para ser terapeuta. E de repente começa uma dinâmica assim, eu começo a atender à noite e começo a atender à noite e começo a trabalhar na CLT normal e atender à noite. Então já dobra a minha rotina. Minha rotina ela dobra. Eu já começo a desenvolver uma rotina dupla. E aí já começa uma sobrecarga, mas normal, vamos levando os primeiros pacientes. Depois comecei a fazer uma pós em psicanálise.
uma pós realmente lato sensu e tal, que eu tinha terminado a faculdade, fiz uma pós lato sensu, porque a minha formação ela não é em psicologia, né? Então eu queria um grau, uma pós-graduação, algum grau acadêmico nessa área que eu estou atuando, e não só os cursos livres. Aí comecei a participar do Clube Alers também, que é uma formação para terapeutas. Fiz a formação com Miguel Soriani para trabalhar com pornografia, né, trabalhar com pornografia entre aspas, trabalhar com combate à pornografia. E comecei a fazer a especialização dele. Então esse grau de comecei a fazer muita coisa. E o curso do Miguel tem prova, tem 5 matérias, então tem o Padre Felipe lá dando toda a base tomista pra gente, eu tinha feito meu curso do Rafael de Abreu, então muita coisa que foi se somando em questão de estudo para mim, e algumas coisas começaram a se acumular dentro desse. Então eu estava ali num acúmulo de estudo, num acúmulo de trabalho. Ao mesmo tempo a gente cuida do perfil, a gente tem uma equipe. Porque a gente tem um sonho, e eu quero partilhar esse sonho com vocês. A gente tem um sonho de disseminar conhecimento. Eu quero trazer. Eu sei que nem todo mundo consegue, às vezes, pagar uma terapia. E eu sei que muitas pessoas não têm ali um transtorno, alguma coisa mais grave, e que poderia ser resolvido com uma boa formação. Então eu quero disponibilizar para vocês cursos, disponibilizar para vocês materiais, para que a gente possa aprimorar nossos relacionamentos, cuidar dessa ansiedade, ser uma pessoa mais madura, viver um relacionamento mais feliz, um namoro mais feliz, um casamento mais feliz, se posicionar melhor na vida. Então eu quero oferecer isso para vocês. Então a gente tem uma equipe que trabalha com isso. Então, paralelamente, ainda tem essa empreitada. Paralelamente, nós vivemos a situação da Clarinha. Quem não sabe, a gente perdeu nossa filha, né, que nasceria faltando uma semana praticamente para o nascimento. A nossa filha faleceu na barriga da minha esposa, passamos por cirurgia, velório, tudo isso. Você entende como foi somando tanta coisa? Então, perdemos então a nossa filha também no passado, então estamos ainda vivendo esse luto, não considero que a gente virou essa chavinha. E aí minha esposa também começou a sofrer no trabalho dela, no consultório, então a gente começou eu comecei a tentar ajudar ela. A gente sempre fui muito parceiro dela, ela sempre foi muito minha parceira na questão de trabalho. Mas vamos cuidar ali, vamos profissionalizar esse consultório, vamos ajudá-la nesse momento também que é mais difícil, né? Poxa, além de ela perder a filha, ela passou pela cirurgia, né? E a cirurgia ela teve uma anemia, dificuldades aí psicológicas, né? De desânimo por causa dessa anemia. Então, todo esse processo que a minha esposa viveu, eu também precisava ser suporte como marido e também no consultório para que o trabalho dela também desse frutos, né? Uma consultória autônoma, então se ela para de trabalhar, não é que ela não ganha, se ela para de trabalhar, ela fica devendo, porque a gente tem um consultório para manter. Por que eu estou partilhando tudo isso com você? Aumentou uma pressão absurda na minha vida, e nessa pressão absurda, chegou no domingo passado, eu estava ali conversando com os amigos, foi um negócio, daqui a pouco minha cabeça deu uma bugada. E eu passei a semana inteira assim, parecia anestesiado, sabe? Sem força, sem ânimo para fazer as coisas, muito cansado. A Inês está batendo na porta aqui, está querendo chamar minha atenção, eu fechei no quarto. Daqui a pouco eu falo com ela. Além disso, cuidar da nossa pequenininha, e a pequenininha quer atenção, muitas vezes ela disputa atenção com essas coisas que eu faço, então o que eu comecei a passar? A cabeça dividida em muitas tarefas. Então eu passei por duas questões. Primeiro, uma sobrecarga na minha cabeça, porque eu não conseguia dar conta de pensar em tudo que eu precisava pensar. E paralelo a isso, eu passei por uma certa elevação no meu grau de ansiedade e estresse. O estresse por estar trabalhando além do que minha cabeça estava permitindo. E a ansiedade porque, cara, como que eu vou dar conta disso tudo? Eu não vou dar conta disso tudo. E aí eu comecei a fazer vários ajustes essa semana já, e a gente vai continuar fazendo esse ajuste durante um bom tempo. Mas por que eu agi rápido e me ajustei rápido? Porque, primeiramente, eu sou terapeuta, eu lido com isso, eu vejo isso acontecer na vida das pessoas. Então, na hora que começou a acontecer na minha, eu agi rápido, porque eu sei o quanto não cuidar pode agravar uma situação e, poxa, aí que realmente eu não vou dar conta das minhas coisas. E porque eu já sofri muito com ansiedade, já tive depressão, já tive ansiedade, durante muito tempo foi uma luta. E hoje eu falo, eu não posso viver aquilo que eu vivi lá atrás, porque eu tenho uma pequenininha, eu tenho uma esposa enlutada, assim como eu estou enlutado. Eu tenho uma pequenininha, eu tenho pais idosos, eu tenho
várias coisas para cuidar. Então, nesse momento eu falei, não, já vamos botar em ação um plano de ação aqui. Só que eu pensei, cara, por que eu vou fazer isso sozinho? Porque eu sei que tem pessoas que estão passando por isso e que precisam ouvir isso. Então eu poderia pousar só de madurão aqui, de terapeuta ou suprassumo da maturidade, mas eu resolvi abrir para vocês o que eu estava passando para que a gente pudesse fazer isso juntos. Então, todo esse meu plano de cuidado eu quero compartilhar com vocês aí, vai ser compartilhado nos meus stories. Por exemplo, amanhã eu vou numa consulta médica, vamos ver como é que tá a minha saúde fisiológica, e a gente vai falando sobre cada passo que eu for dando. Semana que vem a gente vai sair de férias em família, vamos pra praia, vamos tentar relaxar um pouquinho a cabeça, desacelerar, ganhar energia. Então, todos esses passos eu quero compartilhar para vocês a importância desse cuidado com a nossa cabeça, porque isso vai... Então, o primeiro passo é aceitar. Então, realmente, tá tudo bem não estar bem nesse sentido. Tá? Você não é a pior pessoa, você não está admitindo que você... De certo modo, você é fraco, porque nós somos fracos. Mas não tem problema você ser fraco às vezes, porque o primeiro passo para a gente se fortalecer é saber que a gente é fraco, saber os nossos limites, saber as nossas dificuldades. Então eu falo que está tudo bem não está bem, não porque eu quero ficar assim, mas porque eu aceitar é o primeiro passo para eu superar. Então eu gosto muito daquela máxima de Santo Agostinho, né? Conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, pelo fato de eu me conhecer, eu soube ver rápido que eu não estava bem. E logo eu aceitei, eu não fingi que estava tudo bem. Não, eu não fingi, eu falei, eu preciso de cuidado. E depois eu comecei já um plano de ação para cuidar. Então, algumas coisas, né, eu já comecei a mexer. Então, primeiro ponto, tá tudo bem não está bem. Aceita-te. Mas por outro lado, não tá tudo bem ficar desse jeito. Eu preciso reagir, eu preciso de cuidado, eu preciso transformar essa situação, eu preciso transformar esse contexto, eu preciso superar esse contexto. E para isso muitas vezes eu vou precisar de ajuda técnica, então isso é terapia, esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas que estão passando por isso. Mas existem outras coisas que você pode fazer. Então, o primeiro passo que eu fiz foi começar a olhar para as coisas, para os meus compromissos e ver aonde eu precisava de ajuda. Então eu comecei a ver, nossa, eu tenho além disso tudo que eu falei, tem os vários apostolados na igreja. Então eu falei, olha, esse apostolado eu preciso de ajuda. Nessa situação aqui, ó, para ajudar a Carol tal coisa no consultório, eu vou chamar meus amigos aqui, vamos trabalhar junto. Tal situação, vão ter que contratar alguém para fazer isso. Entendeu? Você está entendendo que a gente precisa, muitas vezes, buscar ajuda e terceirizar algumas coisas. Se a gente tentar agarrar tudo na nossa mão, fica pior. Então esses ajustes, de saber dizer não em algumas situações, olha, isso não dá para eu fazer, isso eu não vou conseguir, isso eu não vou dar conta. Tudo isso a gente precisa fazer. Então esse foi o primeiro passo, soltar um pouco. A gente está agarrado demais e eu não estou dando conta. Então foi soltar um pouquinho. Depois foi definir que algumas coisas hoje eu não vou conseguir fazer da melhor forma como eu gostaria. Então isso para mim era difícil. Por exemplo, eu quero acordar cedo para render mais, para dar conta de tudo isso. Se eu não acordar mais cedo, só que o meu sono tá horrível, eu demoro para dormir, né? E daí eu também não consigo acordar. Isso já era uma luta de antes fisiologicamente, né? Algumas coisas. Então, eu estava saindo de uma medicação, né? Adaptando meu corpo. E aí entrou toda a luta da Clarinha. Muitas coisas aconteceram simultaneamente. Então, o meu sono já estava desregulado. Então, aceitar hoje que o sono não tá assim. Eu vou precisar dormir às vezes um pouquinho mais aqui e vou ter que recuperar em outros momentos. Então, esse grau de aceitação a gente precisa também. Então, eu comecei a fazer isso, porque isso também gera ansiedade. Quando você quer forçar demais, esse sentimento de culpa, esse sentimento de desespero. Então, já foi um outro ajuste que eu fiz. E também dizer, olha, essa parte do estudo está bem atrasada. Eu preciso estudar, daqui a pouco vai ter prova da especialização, eu não fiz nada. Calma. Se você não estiver bem aqui, você não vai conseguir estudar. Vamos organizar, vamos melhorar os nossos horários. Então, aos pouquinhos, fui fazendo esses ajustes. Tem muitos outros para fazer, né? Aliás, aconteceu semana passada. Mas alguns cuidados com a saúde já, questão de alimentação, questão de atividade física, já colocar algumas coisas em prática, questão da viagem. Então, tudo isso eu vou partilhar com vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês, está tudo bem não estar bem. Mas não está tudo bem ficar desse jeito. Você precisa buscar ajuda. E eu digo,
por favor, busque ajuda. Porque, vou te dizer uma coisa, eu vejo casais, amigo, aqui minha especialidade é falar de relacionamentos, né? Tô falando de ansiedade porque é uma necessidade do meu público, mas minha especialidade é relacionamento, cara, e o que eu vejo de casamentos que estão fracassando, relacionamentos que estão fracassando por problemas e transtornos que não estão sendo bem tratados. E eu não estou falando de um. Se você está me ouvindo aqui e você fala, pô, o Fabiano sabe da minha história, está falando de mim, cara, tenha certeza que não é só você, cara. Eu conheço mais de uma história assim. De pessoas que estão pensando em separação, que estão pensando em nulidade, que estão porque estão sofrendo questões emocionais, questões psicológicas, questões de estresse, questão de ansiedade, e não estão buscando a ajuda necessária para isso. E por isso estão se desgastando. Por quê? Você vai descontar nessa pessoa o seu nervoso, nessa pessoa que você ama. Você vai descontar o seu nervoso. Muitas vezes você não identifica direito o seu problema e você começa a achar que ela é a causa dos seus problemas. Muitas vezes a falta de maturidade de vocês gera também ansiedade, porque gera muitas brigas, muitos desentendimentos. Então, busque ajuda, por favor. Então, não tem problema você estar desse jeito, você não precisa esconder de ninguém. Mas você precisa assumir essa responsabilidade de buscar ajuda. E é por isso que eu tô aqui, tá? Por isso que eu tô aqui. Sempre que me procuram no direct, eu vou conversar com você. Claro que tem coisas que a gente só resolve no consultório. No caso, meu consultório online. Mas eu nunca neguei conversar com ninguém dizendo, ó, tem que agendar aí uma consulta, né? Tem casos que realmente precisa agendar, mas eu nunca deixei de acolher ninguém, de conversar com ninguém aqui que me chamou no direct, e tem várias pessoas que podem testemunhar isso. E, cara, tem lives aqui, tem lives antigas. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Instagram, a gente não tinha nem equipe, que eu tava falando sobre ansiedade. Então tem vídeo sobre crise de ansiedade, tem lives sobre ansiedade e esporte, tem aqui live sobre a cura através da beleza, que a beleza ajuda a acalmar um pouco essa alma inquieta. Tem diversos conteúdos, tem destaque sobre ansiedade. Então eu recomendo vocês, assim, que vocês usufruam disso tudo, e muita coisa sobre isso a gente vai trazer. Porque eu sinto que muitas pessoas estão sofrendo nesses relacionamentos porque estão com problemas fora do relacionamento. E isso está atrapalhando a vida de vocês. Tá? Beleza? Maravilha? Agradeço aí vocês pela paciência de me ouvir mais uma segunda-feira. Espero que a gente tenha sido muito útil. Estou aqui sempre à disposição de vocês. E vamos juntos, vamos melhorar, vamos crescer, que 2023 ainda promete, e você que você vai realizar muita coisa. Só você precisa remover esses obstáculos. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.